Se naquela noite eu tivesse dado ouvidos à minha esposa, nada do que eu passei teria acontecido. Mas por ser egocêntrico, tive que provar da pior experiência da minha vida. Eu sou Lauro e eu atropelei um lobisomem e vou contar tudinho pra vocês. Em outubro do ano de 1997, eu e mais um colega chamado de Germano estávamos vindo de um jogo de futebol na cidade vizinha à nossa. Já era em torno de 1 da madrugada, quando em certo trecho batemos com o carro em algo que nos surpreendeu. Mas para começar vou voltar algumas horas antes, onde eu encravei uma discussão com minha esposa que me fez ir até esse lugar. Eu e Germano éramos amigos de infância, fazíamos parte de um time de futebol da nossa cidade. Era um time de futebol de salão, o tradicional futsal hoje. Naquela noite era um jogo decisivo para o nosso time, onde valia a classificação para as quartas de finais do campeonato. É lógico que eu passei o dia todo pensando nesse jogo, porém eu tinha combinado algo com minha esposa há dias antes, e sim, eu por conta do jogo acabei me esquecendo que seria no mesmo dia e na mesma hora os dois compromissos. Eu cheguei em casa todo feliz e ansioso para o jogo que teríamos mais tarde, porém minha esposa já estava pronta e toda arrumada para sair num jantar como a gente tinha combinado, pois era aniversário de casamento. E apesar de eu já ter adiado, pois dias antes eu também já havia esquecido, mas eu só pensei em mim, só pensei no meu lado. Infelizmente acabamos discutindo muito. Eu tomei meu banho e me arrumei, não pensei 2 vezes. Peguei meu carro e fui em direção à casa do Germano. Tínhamos que pegar a estrada, pois como falei, o jogo seria em outra cidade. Bom, para nós ir foi tudo tranquilo. Joguemos e conseguimos a tão sonhada classificação. Porém, na volta resolvemos parar em um bar para dar uma espairecida e, como eu falei, eu tinha brigado com minha esposa e, como sempre, tentava amargurar as dores na bebida. Fiquemos algumas horas no bar. Lá encontremos alguns amigos em comum. Nós tomemos algumas e, para variar, eu estava todo errado, pois estava bebendo, sendo que teria que dirigir. As horas foram se passando e já se era em torno de 00:30 quando saímos do bar para retornar para casa. Bom, saímos do bar de boa ouvindo músicas no toca-fitas. Íamos conversando, rindo e falando do jogo e cantando algumas músicas. Eu não estava em alta velocidade, estava dentro do padrão até. Meu carro era um Gol quadrado, carro esse que eu amava, pois trabalhei muito para conquistar. Bom, do bar onde estávamos até chegar em casa dava algo de 15 quilômetros. A estrada onde passemos havia asfalto, porém era muito mal iluminada. Aquele trajeto já era conhecido por alguns acidentes graves que já tinham ocorrido na época. Bom, a gente estava trafegando em um trecho onde à nossa direita abaixo ficava uma pequena vila. Logo à frente tinha uma pequena ponte onde passava um rio que era o limite entre as duas cidades. Logo após a ponte vinha um pedaço de estrada sem muita coisa em volta, sem casa e sem nada, apenas muito mato. Como falei, estávamos distraídos, mas não em alta velocidade. Em certo trecho algo cortou minha frente. Eu tentei desviar, mas não tive tempo e bati o carro naquilo. Junto com o barulho da frenagem e o da batida, eu ouvi um berro muito alto. Eu pensei que tinha batido em um cavalo ou boi que podia estar solto na estrada. Tiremos os cintos e descemos para ver em que nós tinha batido. A poucos metros aquilo se alevantou bem devagar,
e olhou pra gente, deu um salto enorme pra encosta da estrada e saiu mato adentro. A descrição daquilo era mais ou menos assim: tinha os olhos amarelados e saltados para fora, uma boca enorme que contornava a cara e um fosso longo, orelhas caídas e o corpo parecia um homem pelado, porém estava escuro e não tinha como decifrar bem aquilo com nitidez, mas tinha as mãos enormes e os braços e as pernas todas contorcidas como se tivesse de trás para frente. Saiu mato adentro, nós fiquemos ali olhando para aquilo, meu carro ficou todo amassado do lado direito e até o farol quebrou. Eu liguei meu carro e arranquei dali o mais depressa possível. Depois, em conversa com os mais velhos, não tive dúvidas alguma, aquilo era um lobisomem, com toda certeza. Eu nunca mais vi nenhum bicho ou ser parecido com aquilo, mas eu lembro bem certinho como se fosse hoje. Toda vez que eu passo no trecho eu fico olhando e mostro para quem está comigo exatamente o lugar onde eu atropelei o lobisomem. Alguns dão risadas, outros duvidam e tem uns que acreditam, mas eu sempre afirmo, eu vi um lobisomem.